Então, aquilo que classicamente passou a ser chamado do problema da indução, ele surge de um questionamento que Hume faz nesse ensaio belíssimo, né, chamado Investigação sobre o ensaio chamado Investigação sobre o Entendimento Humano, né, particularmente a seção 4, parte 2, a seção 4, parte 2, né, a seção 4 é chamada o seguinte: dúvidas céticas sobre as operações do entendimento, né? Na verdade, o que ele está chamando aqui de operações do entendimento, vocês vão ver que ele tem dúvidas céticas, não é sobre todas as operações do entendimento, mas é sobre as operações do entendimento que são de um determinado tipo, que são exatamente os raciocínios indutivos, né? Hume, assim como a maioria dos filósofos clássicos, entende que a razão, né, os argumentos racionais, ou o pensamento racional, ele está basicamente dividido em dois departamentos, dois grandes departamentos, né? Um departamento tem a ver com aquilo que ele chamava dos argumentos dedutivos, né, que são aquilo que nós vimos aí para trás, são argumentos válidos. Então, os argumentos dedutivos lidam com aquilo que ele chamava de relações entre ideias, né? Hoje a gente diria de maneira diferente, nós falaríamos como relações conceituais ou conexões necessárias entre proposições, né? Basicamente, quer dizer, paradigmaticamente, esse departamento de cá, que é o que lida com raciocínios dedutivos ou argumentos dedutivos, eu espero que vocês tenham claro que eu estou falando alternadamente entre raciocínio e argumento, basicamente é a mesma coisa, tá? Porque um raciocínio é um argumento, mesmo que você esteja silencioso, você está fazendo o argumento para você mesmo, né? Para você se convencer de uma determinada verdade. Então, eu estou falando indistintamente de argumentos ou raciocínios, tá? Um raciocínio é um argumento. Tá certo? Pode ser um argumento silencioso, tá? Fecha parênteses. Então, o primeiro grande departamento da razão é aquele que tem a ver com raciocínios ou argumentos dedutivos, né? E paradigmaticamente, quem faz raciocínios ou argumentos dedutivos são a matemática, a lógica e alguns acham que a filosofia está nessa nobre companhia, tá certo? E ciências afins, né? Talvez ciência da computação, na medida em que os cientistas da computação estão trabalhando com noções teóricas de computabilidade, etc, etc, né? Até um certo limite ele está apenas usando raciocínios dedutivos, né? É o que, por excelência, o matemático usa, né? A partir de axiomas e definições, né? O matemático prova teoremas, né? Usando raciocínios dedutivos ou argumentos válidos, né? Ou seja, se o axioma, as definições, etc., são verdadeiros, tá? Então necessariamente a conclusão, que é um teorema, tem que ser verdadeiro. Ele não é meramente provável, né? Nenhum matemático diz: eu acho que o teorema de Pitágoras é altamente provável que o teorema de Pitágoras seja verdadeiro. Isso não existe na matemática, né? Assim como não existe na lógica, tá certo? São ciências dedutivas, tá certo? Então, esse primeiro grande departamento da razão. O segundo grande departamento da razão, que é onde estão as outras ciências empíricas, né? Quer dizer, a totalidade do restante da ciência, tem a ver com raciocínios indutivos, ou como Hume, curiosamente, ele chama aqui de raciocínios morais. Eu não sei porquê, é alguma característica especial da terminologia. Algum filósofo, algum especialista em filosofia moderna, né, deve saber disso. Por que se chama raciocínios morais, né? Alguma característica da filosofia escocesa no século XVIII, né? Raciocínios morais são aqueles raciocínios que dizem respeito aos fatos, né? Que são, no fundo, raciocínios indutivos, né? Então, aquilo que se chama do problema da indução vem de um questionamento que Hume faz a respeito das bases racionais de um raciocínio indutivo, né? E ele ocorre nessa sessão que eu mencionei para vocês, né? Sessão 4, parte 2, né? Parece citação da Bíblia, né? Versículo tal, etc, etc. Mas é apenas para vocês se localizarem melhor. Sessão 4 do livro Inquiry, ou Investigação sobre o Entendimento Humano, parte 2 da sessão 4, particularmente
Particularmente, você pode ir direto ali do parágrafo 18 em diante. Né? Do parágrafo 18 em diante. É ali que ele está desenvolvendo um argumento, ou está desenvolvendo uma inquietação a respeito de raciocínios indutivos, né? Ou raciocínios sobre questões de fato, ou sobre questões de existência, né? São aproximadamente sinônimos ali na obra de Hume. Né? E ele se pergunta o seguinte: quando eu faço um raciocínio indutivo, né? Novamente, é bom para você entender isso se você tiver um esqueminha na sua frente, tá? Evento do tipo A1 seguido de evento A1 seguido de um evento B1, evento A2 seguido de um evento B2, evento A3 seguido de um evento B3, conclusão, todo A é seguido de B. Né? Todo evento do tipo A é seguido de um evento do tipo B. Tá? Ele se pergunta qual a justificativa racional para esse tipo de raciocínio. Né? Onde está a racionalidade desse tipo de raciocínio? Né? Porque uma das coisas que você pode observar, que a gente comentou aí para trás, é que na conclusão tem muito mais informação do que nas premissas. Né? A conclusão tem essa forma universal. Né? No caso da física, por exemplo, a conclusão está falando sobre a totalidade do universo. Então tem muito mais informação na conclusão do que nas premissas. Né? Se você fosse fazer um raciocínio estritamente lógico, dedutivo, você não poderia chegar naquela conclusão. Né? Por exemplo, eu misturei esse pouquinho de açúcar na água, ele dissolveu. Eu misturei esse outro pouquinho de açúcar na água, ele dissolveu. Eu misturei esse outro pouquinho de açúcar na água, ele dissolveu. O que se segue logicamente ou de maneira válida daí? Muito pouco. Né? Segue-se que eu tive 3 experiências dissolvendo açúcar na água, 3 experiências colocando açúcar na água, ele dissolveu. Mas não se segue logicamente que açúcar é solúvel na água, que açúcar sempre se dissolve na água, ou qualquer amostra de açúcar. Isso não se segue logicamente. Né? Faz aquele testezinho do Hume. Por quê? Dadas essas premissas que uma amostra de açúcar, outra amostra de açúcar se dissolveram, não é contraditório dizer que açúcar não é solúvel em água. Não é contraditório. Né? Não existe uma contradição em supor o contrário disso. Então, o Hume se pergunta, onde está a base ou fundamento racional de um argumento indutivo como esse? Né? Tenha na sua frente esse esqueminha. Né? Evento A1 seguido de B1, A2 seguido de B2, A3 seguido de B3 e depois de um número finito de experiências, AN seguido de um evento BN. Conclusão, todo evento do tipo A, passado, presente e futuro. Tá? Veja, estou falando todo evento do tipo A. Mesmo aqueles que eu nunca vi, mesmo aqueles que eventualmente nunca ocorreriam. Estou falando de eventos possíveis. Tá? Se alguém entrasse aqui com uma amostra de gasolina e botasse fogo, ela queimaria. Olha, estou falando de eventos possíveis, que talvez nunca vão ocorrer, mas são eventos possíveis. Olha a abrangência da minha conclusão. Tá? Então, o Hume pergunta qual é a justificativa racional para esse tipo de argumento. Né? O que é que está conectando as premissas com a conclusão? É muito básica a pergunta que ele está fazendo. Tá? É uma operação, novamente, que a gente faz o tempo todo. Nossa vida está fundamentada nessa operação. Os animais fazem essa operação o tempo todo. As crianças, quando nascem, já aprendem a fazer essa operação. Tá? Já nascem fazendo essa operação. Né? O bebê mama uma vez, desaparece a fome. Mama uma segunda vez, desaparece a fome. Ele entende que mamar faz desaparecer a fome. Né? Então, nós já nascemos como animais indutivos. Tá certo? Mas a questão que ele está perguntando é qual é a justificativa racional? O que é que nos leva das premissas para a conclusão? Né? E como existem apenas 2 tipos de argumentos, né? Quer dizer, existem argumentos do tipo dedutivo. Então, um argumento indutivo, ele não é dedutivo, porque se ele fosse dedutivo, ele não seria indutivo, tá? Ou seja, não, o que faz a colagem, o que faz a inferência das premissas para a conclusão, não é um argumento do tipo dedutivo, tá? Como o Hume diz, porque não existe nenhuma contradição entre você dizer, olha, todos os dias da minha vida, toda vez que eu vi uma substância branca, neve, né? Toda vez que eu vi uma substância branca caída do céu, sob a forma de gelo, etc, ela era gelada, então eu infiro que
neve é gelada, né? Mas não existe nenhuma contradição em imaginar que um dia possa cair neve que é quente, que queima, né? Não existe nenhuma contradição, né? Então, o que está fazendo a conexão entre as premissas e a conclusão não é um raciocínio dedutivo, não é um raciocínio válido, né? Então, a conexão tem que ser feita por alguma outra coisa, e a gente não sabe ainda o que é essa coisa, né? Talvez, então, não é um raciocínio dedutivo que está implicado aqui, né? Talvez o que esteja fazendo essa conexão, é assim que Hume raciocina, talvez o que esteja fazendo essa conexão, né? Por que eu sou levado a achar que o açúcar vai sempre dissolver na água, ou por que eu sou levado a achar que o fogo vai sempre queimar, né? Talvez o que esteja fazendo essa conexão é que todas as vezes no passado que eu apliquei esse tipo de raciocínio, que eu apliquei um raciocínio indutivo, eu tive sucesso, deu certo, né? Ou talvez na maioria das vezes que eu apliquei o raciocínio indutivo, deu certo, tá certo? Então, baseado no sucesso do passado, eu estou aplicando um raciocínio indutivo agora, na expectativa de que eu vou ter sucesso também. Olha, esse tipo de explicação, tá certo? Como o Hume detectou, e você também já deve estar detectando, ele está usando um raciocínio indutivo para justificar o raciocínio indutivo, tá certo? Ou seja, o que faz a conexão entre essas premissas, né? A1, B1, A2, B2, A3, B3, né? É, novamente, o sucesso que eu tive no passado ao aplicar raciocínios indutivos. Então, essa justificativa do raciocínio indutivo acabaria sendo uma justificativa o quê? Circular, né? O que os filósofos chamam de circular, ou seja, seria equivalente a usar a indução para justificar racionalmente a indução, né? É como se eu disser, não, o que eu digo é verdade porque o que eu digo é verdade, né? Eu estou usando uma proposição para justificar a própria proposição. Nesse caso, não é exatamente uma proposição, o que nós estamos usando é uma forma de argumento, né? Nós queremos saber qual é a justificativa racional por uma forma de argumento, que é o argumento indutivo. E nós estamos usando, novamente, um argumento indutivo para justificar a correção ou a racionalidade de um argumento indutivo, né? Hume diz, olha, isso não é justificativa, isso não é justificativa racional. É como dizer, porque é, né? Isso não é uma justificativa racional. Nós, filósofos, queremos uma justificativa racional, uma base racional, né? Talvez um princípio que conectasse as premissas com a conclusão, mas não tem. O único candidato, ou teria que ser uma conexão dedutiva, uma conexão necessária, mas não pode, porque senão não seria um argumento indutivo. E o único candidato que está aparecendo para fazer essa justificativa é um outro raciocínio indutivo. É dizer, não, nós fazemos a indução porque toda vez que a gente faz a indução dá certo, portanto, essa vez também nós vamos fazer a indução, vai dar certo. Mas isso é um raciocínio indutivo também, né? É um raciocínio, digamos, meta-indutivo, né? E isso, evidentemente, não nos dá, ou pelo menos Hume notou isso, né? Se inquietou com isso, isso não nos dá uma justificativa racional dos raciocínios indutivos, né? Ele termina essa sessão, essa parte dizendo, olha, eu não vejo o que é que está fazendo essa conexão, né? E na verdade ele formula de uma maneira um pouquinho mais dramática. Ele diz, olha, quando nós fazemos a indução, nós fazemos o tempo todo indução, né? Seria louco não fazer indução, senão imagine, as pessoas, até hoje todo mundo que saltou de um edifício de 20 andares morreu, mas eu não tenho nenhuma razão para acreditar que eu vá morrer dessa vez. Claro que ninguém faz isso, ninguém é louco de fazer isso, né? Mas ele diz, qual é a racionalidade que está por trás desse tipo de inferência, né? Não há, ele Hume diz, eu não consigo enxergar a racionalidade. Ninguém até hoje conseguiu me apresentar, né, qual é o princípio que está fazendo essa conexão, né? Exceto uma justificativa circular, usando o princípio da indução para tentar justificar o próprio princípio da indução, né? Isso é grave, isso é ruim, isso é desagradável para nós filósofos, né? Claro que terminando a aula de filosofia, você vai para casa tomar sua cerveja, etc., vai esquecer disso, mas nós filósofos gostamos de ter uma compreensão do que está por trás de um mecanismo cognitivo.